A Gestalt teve sua origem na Alemanha, quase no mesmo período em que o behaviorismo também surgia. Suas ideias eram contrárias às de Wundt, da mesma maneira que o behaviorismo. Foi graças ao trabalho de Wolfgang Keller na segunda década do século XX na ilha de Tenerife que a Gestalt teve um impulsionamento positivo. Em um dia, Keller estava estudando o comportamento dos primatas na ilha quando observou que a macaca que estava estudando não utilizava a técnica de tentativa e erro para alcançar as frutas que estavam fora da jaula. Mas a macaca teve a iniciativa de alcançá-las com um bastão. Assim, Keller concluiu que os animais poderiam aprender sem serem ensinados. Surgia, assim, uma nova maneira de observar e estudar o comportamento e a mente. A Gestalt tem como base filosófica os pensamentos de alguns filósofos, como Immanuel Kant, Franz Brentano e Ernest Mach, além de William James. Um movimento filosófico que teve grande impacto na formação da Gestalt foi a fenomenologia, que estudava as experiências conforme elas aconteciam. O Zeitgeist da época também contribuiu para a formação da Gestalt, e como a física estava se tornando menos atomista, o foco mudou para uma análise em conjuntos, em vez de unidades individuais. Keller propôs que tanto os campos da força em circulação na física quanto na psicologia eram progressistas, ao contrário do behaviorismo, que, segundo ele, era como voltar às ideias elementares. Há um estudo hoje difundido e conhecido como Gestalt, que tem por definição a ideia de que não se pode conhecer o todo através das partes, mas sim as partes por meio do todo. Tal fenômeno teve início com Max Wertheimer, quando ele se dedicou a estudar o motivo pelo qual os indivíduos teriam visões de movimentos quando na realidade eles não ocorrem. Posteriormente, Wertheimer se dedicou ao estudo do fenômeno PHI, que é o movimento corrido de um local para o outro de duas luzes que piscam. Ele percebeu que mesmo o observador seja extremamente treinado, não teria percepção de duas luzes individuais. Dentre os fundadores da Gestalt, podemos citar muitos nomes importantes. São eles: Wolfgang Keller foi o principal embaixador do movimento da Gestalt. Em 1923, foi para o Tenerife estudar chimpanzés. Porém, a Primeira Guerra fez com que ele permanecesse lá durante 7 anos. Seu trabalho foi publicado no livro The Mentality of Apes, de 1927. Outro nome expressivo do movimento é Wertheimer. Ele estudou filosofia e psicologia, recebendo seu PhD orientado por Oswald Kipp. Devido ao nazismo, foi refugiado para os Estados Unidos, onde trabalhou na New School for Social Research. Já Kurt Koffka obteve seu PhD sobre orientação de Carl Stumpf e um ano depois começou a trabalhar com Wertheimer e Keller. Ele também foi para os Estados Unidos, onde lecionou como professor convidado em Cornell, Wisconsin, antes de ir para Smith College, em Northampton. Após voltar para a Alemanha, Wolfgang Keller permaneceu lá até 1935. Com a ascensão do regime fascista, ele passou a criticá-los, onde foi ameaçado. Foi então para a Pensilvânia, onde começou a dar aulas em Swarthmore College, onde permaneceu o restante da sua carreira. Um dos grandes resultados da Gestalt foi a ideia da constância perceptual. Esse conceito pode ser comparado, mais ou menos, com o ponto de vista. Por exemplo, apesar de uma porta projetar uma imagem de um retângulo, que de certa forma acaba se transformando em um trapézio, conforme a gente se movimenta, a gente pode perceber várias outras formas. Assim, a percepção acaba sendo como um todo, e de fato uma Gestalt. Com os avanços em pesquisas, começou a ser possível determinar como organizar o que se percebe, podendo verificar uma constante perceptual que ocorre de modo instantâneo. Os princípios para uma organização perceptual incluem proximidade, continuidade, preenchimento, simplicidade e figura-fundo. Outras áreas que usam os estudos de Keller são sobre a capacidade de resolver problemas. Sobre isso, ele escreveu um livro, A Mentalidade dos Macacos, de 1927. O livro concentra-se em um macaco específico, muito inteligente, Sutão. O autor acreditava que Sutão possuía insights, ou seja, intuições, o que acabava coincidindo com as teorias behavioristas. Em 1945, Wertheimer publicou o livro Pensamento Produtivo em Humanos,
onde ele aplica os princípios gestálticos de aprendizado no pensamento criativo do homem. Em sua obra, desafiou o método de ensino tradicional, baseado na memorização, afirmando que ele não estimulava o pensamento criativo. Psicólogos da Gestalt, na tentativa de separar as áreas do cérebro responsáveis pela percepção humana, desenvolveram o isomorfismo, doutrina onde a correspondência entre experiência consciente e a cerebral existem. Em 1920, o movimento da Gestalt foi uma escola de pensamento dominante na Alemanha. Contudo, quando os nazistas chegaram ao poder, eles demonstraram grande desprezo aos movimentos intelectuais. Com isso, muitos estudiosos deixaram a Alemanha rumo aos Estados Unidos. Considerando argumentos como ápice do behaviorismo, a Gestalt limitava-se à língua alemã, mas pelo nazismo, a Gestalt lançava-se aos Estados Unidos. A principal oposição dos gestaltistas era o elementarismo de Wundt, que havia sido superado. Todos os psicólogos na Alemanha nazistas se concentraram na pesquisa para juntar esforços para a guerra. Outro nome expressivo é de Kurt Lewin, o responsável por trazer aspectos da física para a psicologia. Ao início da Segunda Guerra, Lewin fugiu da Alemanha nazista para os Estados Unidos. Lewin foi o responsável pela criação do que ele chamou de espaço de vida, ou espaço vital. Esse teria a função de armazenamento das atividades psicológicas dos indivíduos em todos os tempos, passado, presente e futuro, em que o indivíduo poderia vir a adquirir, sendo ela passível de ser uma experiência positiva ou negativa. Sua teoria ganhou o status de teoria da motivação, e ela tinha o objetivo de entender o porquê às vezes fazemos algo e às vezes não. A experiência executada de sua teoria foi um experimento que dividiu dois grupos de pessoas, fornecendo a eles uma lista de objetivos a serem cumpridos. O primeiro grupo cumpriu toda a lista sem que fossem atrapalhados. Já o segundo grupo foi atrapalhado propositalmente, não permitindo que fosse concluída a tarefa. Os resultados mostraram que o segundo grupo obteve a memória do objetivo antes que ele fosse concluído. Sendo assim, Lewin sugeriu que o estado de tensão se dá por conta das atividades inacabadas. Lewin também teve interesse pela psicologia social, onde alcançou bons resultados. A psicologia da Gestalt foi criticada por ser incompleta, pois faltava um aprofundamento para um melhor entendimento, e também por estar muito focado nas teorias, ao invés das pesquisas. Mas mesmo assim, a Gestalt deixou uma marca inesquecível na psicologia e influenciou vários outros estudos posteriores sobre percepção, aprendizado, pensamento, personalidade, psicologia social e motivação.